Olá pessoal, mais um vídeo do História para Enem. Hoje eu vou falar sobre o governo Figueiredo de 1979 a 1985. Primeiramente, peço por gentileza que se inscrevam no canal e dê um like no vídeo, assim vocês ajudam a divulgar o meu trabalho. Primeiramente, falando sobre o governo Figueiredo, é importante lembrar sobre o governo Geisel, que veio antes. Ele deu início à abertura política. Então, lembrem que a partir de 1964 começa o regime militar, e o regime militar ele vai se estendendo até 85. Então, o Geisel ele foi o primeiro presidente a falar sobre a abertura política, né? Algumas questões, por exemplo, como o fim do bipartidarismo dá início no seu governo. Também tem a questão da Lei Falcão, que foi na eleição de 76 para as prefeituras. Também tem a questão, a Lei Falcão ela surgiu em 1976 com o objetivo de evitar críticas no horário político ao regime militar. Então, os candidatos apareciam mostrando o seu nome, sua profissão, sua experiência profissional e alguns objetivos de campanha. Isso era para vereador, né? E também ocorreu, né, no governo Geisel a morte do jornalista Vladimir Herzog, que marcou ali a questão da tortura no Brasil, que foi bastante criticado pela oposição. A abertura política ela foi gradual e lenta, né? Principalmente ali no governo Geisel, que houve, né, a questão da abertura do fim do bipartidarismo. Também teve a revogação do AI-5, né, que deu início ali a parte mais dura da ditadura, principalmente com a questão da supressão do direito ao habeas corpus, que seria, por exemplo, quando você é preso, o advogado requer a sua liberdade. Você mesmo pode requerer a liberdade com habeas corpus, previamente ou posteriormente. Falando sobre o contexto do governo Figueiredo, é importante lembrar da Revolução Iraniana do Ayatollah Khomeini no Irã, né, que derrubou o Reza Pahlavi, que era o imperador do Império Persa. A Revolução Iraniana também deu início à Revolução Islâmica ali no Oriente Médio, né, quando derrubaram o Shah Reza Pahlavi. Também houve os acordos de Camp David, que era um acordo egípcio e israelense, que previu um acordo de paz entre Israel e Egito. A gente também tem duas figuras políticas importantes nesse período. Inicialmente, no começo do governo, a gente tem o Jimmy Carter e a Thatcher, e a partir de 81 a gente tem o presidente Reagan no contexto mundial. Principalmente a Thatcher tinha uma política anticomunista, principalmente contra o leste europeu. Em 78 a gente tem a eleição do Papa João Paulo II, que ficou 26 anos como chefe da Igreja Católica, e ele teve um papel importante para o fim do comunismo no leste europeu. A gente também tem a Guerra do Afeganistão, causada ali pela invasão dos soviéticos no Afeganistão. Então foi uma guerra, vamos dizer assim, política, né? Sobre a economia, no governo Figueiredo, a gente tem a crise do petróleo, que na verdade começou lá em 73, mas o governo ele procurou, de certa forma, criar o programa pró-álcool, né, tirando a dependência da gasolina do exterior. Então, houve a segunda fase do programa pró-álcool no governo Figueiredo. O Delfim Neto era o ministro da Fazenda na época, né? E ele tinha uma política de desvalorização do cruzeiro em relação ao dólar. Então, isso fez com que houvesse um aumento da inflação no período. Só para vocês terem uma ideia, né? Eu peguei o acervo da Folha, e no último dia de governo, que foi o dia 15 de março de 85, eles fizeram um comparativo
Então, aqui aparece a manchete, né? Os bons tempos de Figueiredo, quando o feijão custava 19,20 cruzeiros o quilo. Então, aparece ali as contas de Figueiredo. Inflação 79, 77%. Inflação em 1984, 223%. Dívida externa em dólares, 49,9 bilhões. 1984, 100,2 bilhões. Álcool, o preço do álcool, né, 6,72 cruzeiros e em 85, 1.410 cruzeiros. Então, na sociedade, né, a gente tem que comentar algumas questões, como foi o caso do atentado Rio Centro, que foi uma tentativa da linha dura de não haver abertura política. O atentado aconteceu nas comemorações do Dia do Trabalho. 2 militares acabaram morrendo na hora. Então, essa tentativa de atentado, né, foi tentada jogar a culpa no presidente Figueiredo, só que não deu certo. Houve também greves no ABC Paulista, em 1979, que fizeram com que o presidente Lula houvesse uma ascensão política, né? No caso, ele era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, ao surgimento da Central Única dos Trabalhadores em 81 e do MST como precursor do movimento Liga Camponesa em 84. Também há demandas na sociedade pela abertura política, como a questão das diretas para presidente, com a emenda Dante de Oliveira, que não foi aprovada no ano de 84. A lei da anistia ela foi assinada em agosto de 79, dando anistia política a todos os prisioneiros políticos, tanto de esquerda quanto de direita, tanto do governo quanto da oposição. Também houveram eleições estaduais em 82, com a maciça eleição de governadores da oposição, e a abertura também do sistema pluripartidário com os partidos que existem até hoje, como o PT, PMDB, PTB e o PDT. É isso, pessoal. Agradeço a todos que viram o vídeo. Peço, por gentileza, que se inscrevam no canal, dêem um like, assim vocês ajudam a divulgar meu trabalho. Muito obrigado a todos.